Ei! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo. E estamos de volta a Moscou, e estamos de volta à biblioteca, e estamos de volta a meu favorito Honey Almond, dos meus amigos do outro lado da rua. Bom, vai ser uma história bastante complicada hoje. Eu acabei de chegar à Rússia. Eu vim de um país praticamente em guerra civil, no Otanistão, a França. Eu saí de Paris antes do início do bloqueio de Paris pelo mundo da agricultura, que começou na segunda-feira à tarde. Eu fui ao aeroporto às 4 da manhã, onde estava tudo ainda vazio. Não tinha ainda polícia nenhuma, não tinha os taxistas dizendo que tudo estava extremamente tranquilo. E logo depois, no meio do dia, na tarde, começou o bloqueio de Paris, que basicamente é uma revolta campesina. É a guerra do mundo agricultural contra Le Petit Roi, que por sinal está na Índia, no momento em que conversamos, e todas as políticas impostas por Bruxelas e que vão em detrimento do mundo agrícola, não só na França, como em toda a União Europeia. Então eu saí de um país basicamente em guerra civil, e eu agora estou em Moscou, estou na Rússia, que é um país que está em guerra, literalmente, e onde você, em Moscou, não vê a guerra. A guerra é invisível. A guerra está a mais de 1000 quilômetros de Moscou, no Donbass. Mas como eu acabei de chegar e eu espero no próximo Pepe Café dar detalhes para vocês de tudo que está acontecendo, não só politicamente em Moscou, como na Rússia inteira, em desenvolvimento geoeconômico, alianças diplomáticas, etc., nós vamos entrar fundo num assunto fundamental nesses dias, que é a possibilidade da expansão gráfica da guerra no oeste da Ásia. Então isso é um gole de café grande antes da gente começar. Super importante. Assinem o Pepe Café. O adorável grupo que toma conta desse canal me disse que seria legal fazer essa chamada. Estou fazendo essa chamada e vou fazer sempre essa chamada. Primeiro de tudo, um agradecimento a vocês todos, porque o último Pepe Café bateu o recorde de todos os anteriores, com uma audiência brutal. E tende a subir. A gente pode chegar brevemente à possibilidade de ter pelo menos 200 mil hits para cada Pepe Café, o que é enorme. A gente já está chegando a 170 mil, acho que mais de 170 mil. Mas a gente precisa de mais assinantes. Então é simples, vocês fazem tudo isso que vocês do YouTube conhecem de ponta cabeça, que é assinar, tocar sininho, whatever that is, e a gente aumentar o número de assinaturas para começar a chegar perto do número de visualizações. E aí eu faço uma promessa solene a vocês todos. Se a gente chegar a 100 mil assinaturas, eu vou seriamente considerar a possibilidade de fazer o Pepe Café toda semana. Mas isso é muito complicado, que vai, considerando a minha agenda demente, especialmente quando eu estou viajando, mas isso vale como um serviço de utilidade pública e em respeito a vocês todos que vão estar assinando o canal, e muitos de vocês estão pedindo para ele ser semanal. Se eu pudesse, eu seria diário. Todo mundo faz YouTube diário. Eu não posso fazer isso, porque não só a minha agenda é demente, porque eu tenho que seguir tudo o que acontece, desde o Otanistão inteiro, começando nos Estados Unidos, passando pela Europa Ocidental, Europa Oriental, mais todo o oeste da Ásia, mais a Ásia Central inteira, mais o sudeste da Ásia, que era a minha ex-casa. Esse ano faz 30 anos que eu me mudei para a Ásia e eu sempre vivi no sudeste da Ásia, fora Hong Kong, que é outra história. Aí é mar do sul da China, sul da China. E claro, tudo que acontece na China. Então é impossível. E viajando ainda é mais complicado. Mas considerem que há uma séria possibilidade de a gente passar, talvez, nos próximos meses, a um Pepe Café semanal. Para mim será um enorme prazer.
e isso vai atender a uma demanda que está vindo de vocês todos. Então vamos entrar no nosso assunto principal, que é no momento que a gente está conversando, a seríssima possibilidade de uma escalação da guerra no oeste da Ásia. Vocês todos devem saber que vários de nós não usamos há muito tempo a expressão Oriente Médio, que é uma expressão basicamente orientalista, eurocêntrica, ocidentalcêntrica. Essa região é oeste da Ásia ou sudoeste da Ásia, como a Ásia Central, os stands da Ásia Central, Uzbequistão, etc., como o sul da Ásia, Índia, Paquistão, Nepal, como o leste da Ásia, onde a China, o nordeste da Ásia, como Japão e Coreia do Norte, o oeste da Ásia, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia e Irã, especialmente. Então, o X da questão fundamental, o que é completamente absurdo em termos de geopolítica e em termos de racionalidade. O Império e o seu porta-aviões fundamental no oeste da Ásia, que é Israel, eles estão aumentando as apostas cada vez mais porque eles querem uma guerra total no oeste da Ásia. Esse é o X da questão que é o conglomerado em torno do qual todos os asteroides locais circulam. Logo depois de que a Corte Internacional de Justiça, em Haia, julgou que a África do Sul tinha elementos em considerar que o Estado de Israel está e está continuando a conduzir um genocídio em Gaza, tinha mérito. O fato de que essa é a única corte internacional independente, veja bem, a ICJ, International Court of Justice, que é ligada às Nações Unidas. Não existe outra corte em altíssimo nível internacional como essa independente. O fato de que isso ainda não impede um cessar-fogo e que Israel continue o genocídio em Gaza, porque foi dado um prazo de 1 mês para eles responderem às recomendações e aos ditames dessa sentença da Corte em Haia. Ou seja, isso continua, a matança continua em diversas partes de Gaza, do norte ao sul. Mas as reações, não só do Império, como dos vassalos da União Europeia e como da própria Israel, são terríveis. Veja bem, vocês devem saber, nesse momento o mundo inteiro já sabe, que a resposta prática foi que os principais países ocidentais que financiam a Organização das Nações Unidas, que se ocupa dos refugiados em Gaza, são mais de 20 mil que trabalham para essa organização, eles cortaram os fundos. O que basicamente é uma cumplicidade ao que o genocídio continue, na verdade. E nada disso alterou o comportamento do que a gente chama sempre eixo da resistência, que é sempre bom lembrar para vocês quem é o eixo da resistência. E isso é uma conceptualização feita pelo general Soleimani durante todos os últimos anos da sua carreira, especialmente até o seu assassinato pelos americanos no início dessa nossa década, os anos raivosos, como eu defini no começo, no dia 3 de janeiro de 2020, desculpe, antes do Covid. Gaza, Cisjordânia, Palestina como um todo, incluindo todas as diferentes vertentes e facções da Palestina, Hezbollah, forças diversas na Síria, incluindo o exército árabe sírio, o Hashd al-Shaabi, que as forças de mobilização iraquianas, que têm diversas milícias agregadas, que estão vinculadas ao Ministério da Defesa iraquiano, ou seja, elas são semi-oficiais, e algumas delas praticamente oficiais. E Ansarullah, no Iêmen. Não só
muito importante, Ansarullah no Iêmen continua, mesmo bombardeado pelos americanos e pelos ingleses, porque eles não sabem o que eles estão bombardeando, porque eles não sabem, basicamente, onde estão as instalações subterrâneas iemenes, onde está a maior parte dos seus mísseis e dos drones iemenitas. Eles continuam dobrando as apostas eles mesmos e continuam atacando navios, agora americanos ou ingleses também, que estão prestando ajuda a Israel, seja de que maneira for, além dos navios israelenses ou que estão fazendo entregas de qualquer tipo de carga indo para Israel, atravessando Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho. E as milícias iraquianas cada vez mais ousadas, digamos. Eles já atacaram com drones bases americanas dezenas de vezes. Só que nessa semana, no começo dessa semana, aconteceu algo fundamental. Eles atacaram uma base americana e houve mortos e feridos, mortos pelo menos 3 reconhecidos, a gente nunca sabe, porque o Pentágono mente o tempo todo, e dezenas de feridos, pelo menos. É muito importante dar para vocês a localização dessa base americana atacada pelas milícias iraquianas. É uma base que se chama Torre 22. Se vocês olharem no mapa, é muito importante porque isso é quase numa tríplice fronteira. É na fronteira da Jordânia com a Síria e perto da fronteira iraquiana. Ou seja, o drone letal que veio do Iraque e foi em cima dessa base americana, ele veio da direita, digamos, do Iraque. Essa base, Torre 22, ela está no limite da fronteira jordaniana e mais ou menos a 30 quilômetros da grande base americana, totalmente ilegal, que está na Síria, que chama Al-Tanf. Então vocês têm um círculo, mais ou menos. Vocês têm a Torre 22 aqui, a base de Al-Tanf aqui e as milícias iraquianas aqui. É quase um triângulo. Então esse é um triângulo letal. Me lembra muito, depois da invasão do Iraque, o famoso Triângulo da Morte, que era Bagdad, Fallujah, Ramadi, onde as milícias, na época, iraquianas sunitas, estavam atacando os americanos ou resistindo aos americanos nesse Triângulo da Morte. Agora existe esse outro triângulo onde 2 das bases principais americanas, uma relativamente legal, porque a Jordânia é basicamente um vassalo americano. Uma totalmente ilegal, que é a mega base de Al-Tanf, na Síria, ocupada ilegalmente pelos americanos, e do outro lado as milícias iraquianas que estão querendo expulsar os Estados Unidos como um todo do Iraque. E não só as milícias, o governo iraquiano em Bagdad quer acabar com a presença americana no Iraque, e isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Pentágono, e seria reduzido, digamos, a uma colaboração bilateral. A gente não sabe quando isso vai acontecer e como. Então, o ataque foi muito importante porque, pela primeira vez, um drone dessas milícias iraquianas, ele atravessou, digamos, a tríplice fronteira e foi nessa basezinha, Torre 22, ali no extremo da Jordânia, e causou um tremendo estrago nessa base americana. Como isso aconteceu? E isso é importantíssimo porque demonstra a falibilidade do sistema de defesa antiaérea dos americanos. Ou seja, isso pode reverter a curto e médio prazo já a possibilidade de diversos grupos do eixo da resistência serem muito mais eficazes em relação ao big picture da história, que é expulsar o império de todo o oeste da Ásia. Começando por expulsá-los do Iraque e prosseguindo em expulsá-los da Síria e, a longo prazo, expulsá-lo de todas as bases americanas em todo o oeste da Ásia. Tem bases literalmente em todas as nações não só os vassalos ou ex-vassalos ou candidatos a ex-vassalos como Arábia Saudita e Emirados Árabes,
a base gigantesca em Bahrein, a base gigantesca em Catar, tem bases no Kuwait ainda, e, naturalmente, as bases no Iraque, que podem desaparecer, digamos, a médio prazo. As bases ilegais na Síria são 2, e tem mais de 2.000 tropas americanas nessas bases ilegais. Então, o fato de que a defesa antiaérea, o potencial de defesa antiaérea americano nessas bases o código pode ter sido quebrado. Isso é super importante. Número 2, o fato de que as milícias iraquianas não vão desistir, mesmo se elas continuem a ser atacadas ou bombardeadas pelos americanos, que vai ser, digamos, a resposta soft dos americanos a esse ataque, seja o que for decidido pela Casa Branca e pelo Pentágono, seja qual for a resposta. E mesmo que a resposta já tenha sido dada no momento em que vocês estão vendo esse Pepe Café. Nada disso altera o big picture, que é os Estados Unidos, em desespero, eles têm que aumentar as apostas cada vez mais, porque é a pressão interna em cima da Casa Branca. Isso vai levar aos falcões de todos os lados, os neocons republicanos, os neocons democratas na atual administração, os think tanks, o que o meu grande amigo Ray McGovern, ex-analista da CIA, cunhou a grande expressão militar dos últimos anos, o que ele chama de MICIMAT, Complexo Industrial Militar, Congresso, Inteligência, Mídia, Academia e Think Tanks. Esse complexo todo vai começar... tem que bombardear o Irã. Bomb, 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 Irã. Vocês todos devem lembrar que era um moto nos anos 2000, quando a gente ainda estava no meio da administração Cheney, e com aquele maluco do Donald Rumsfeld no Pentágono. Houve um momento onde era praticamente certo de que os neocons estavam a ponto de bombardear o Irã, porque a invasão e destruição do Iraque não estava indo no sentido que eles queriam. E porque o objetivo fundamental dos neocons e dos ziocons, os sionistas neocons, sempre foi o Irã. O Irã é o topo da pirâmide de tudo que eles querem destruir no oeste da Ásia. Então o jogo está ficando cada vez mais incandescente, extremamente perigoso, porque agora é o choque direto, literalmente direto, entre o eixo da resistência como um todo, ou seja, Gaza que não está sendo esfacelada. Claro, o genocídio continua, mas o dito objetivo principal de Israel, que é esfacelar o Hamas, não está acontecendo e não vai acontecer, porque eles não sabem como fazer. E para isso precisaria uma invasão de Gaza, que a IDF não está preparada e que os israelenses, mesmo se tentassem uma invasão de massa, os custos em perdas humanas seriam absolutamente insustentáveis. E no momento já são. O que prova por que os israelenses estão tentando mudar a narrativa. Israel está mudando a narrativa para Hezbollah e Líbano. E as ameaças que vêm de Israel todo dia são de que eles vão atacar o sul do Líbano. E isso é bem provável. É uma mudança de narrativa em relação ao fracasso absoluto em Gaza. E, ao mesmo tempo, com o eixo da resistência cada vez mais cercando os Estados Unidos nos diversos pontos, não se abatendo, a resistência não se abate, isso é fundamental. Não só Ansarallah no Iêmen, os Houthis no Iêmen, como as milícias iraquianas que agora vão ficar ainda mais agressivas, digamos, no sentido de agora vamos causar mais perdas ainda para os americanos e vamos ver como eles vão reagir. E o desespero, evidentemente, da Casa Branca e do Pentágono, o Pentágono com basicamente um vendedor de armas como chefe do Pentágono, que tem um câncer e tem que fugir para um hospital sem avisar a administração que ele vai fazer uma operação séria, o que é ridículo, patético, na verdade. E, evidentemente, o senil na Casa Branca, que não consegue completar uma frase, que tem que tomar decisões
fundamentais de segurança nacional que ele nem sabe quais são, inclusive porque as decisões não são tomadas por ele. As decisões são tomadas pelos os mensageiros dos caras que controlam a história toda que estão por trás, e os principais mensageiros são os, além de tóxicos, como vocês sabem, Jake Sullivan, secretário Blinken e a distribuidora de biscoitinhos no Meidan, Victoria Nuland, que, por sinal, veja bem, isso está diretamente ligado a tudo que a gente está conversando. Ela disse textualmente: não existe nenhum plano dessa administração de retirar tropas americanas da Síria. Ou seja, essa extremamente perigosa neocon acaba de confirmar que a ocupação ilegal da Síria, as bases ilegais americanas na Síria, incluindo essa base gigante de Al-Tanf, que está a 30 quilômetros da base que foi bombardeada, a Torre 22, está na Síria, a outra está na Jordânia, não vão ser desmanteladas. Ou seja, a ocupação ilegal americana de quase um terço do território sírio continua, ilegalmente, incluindo o roubo de petróleo, que é uma operação praticamente semanal, com colaboração com milícias curdas. Nada disso vai mudar. No Iraque, os Estados Unidos estão sendo lentamente expulsos, inclusive lentamente expulsos pelo governo em Bagdá também. Ou seja, o que faz a administração desse senil na Casa Branca no momento, quando eles estão acuados? Eles dobram as apostas. Então vai ser a resposta de continuar bombardeando instalações no Iêmen, onde eles não sabem, o Pentágono não sabe o que eles estão bombardeando, eles dizem que são instalações militares de Ansarullah e dos Houthis. Ninguém sabe. E os Houthis falam: não, eles estão bombardeando o vazio. A nossa capacidade agressiva continua intacta e continua atuante em pelo menos 85% a 90%. A resposta contra as milícias no Iraque e, evidentemente, essa mudança de narrativa de Israel de que agora nós vamos atacar o sul do Líbano. E o plano de Israel é, em termos de demência cósmica, bom, todos os planos deles são demências cósmicas porque vêm basicamente de uma psicopatologia bíblica que está enfronhada na história de tudo que era Israel ou pré-Israel há mais de 2.500 anos. Eles querem simplesmente invadir o sul do Líbano inteiro, o que em si eles não vão conseguir, expulsar todo mundo que vive no sul do Líbano e todas as bases do Hezbollah, pelo menos a 50 quilômetros ao norte, acima, até o rio Litani, que é também cobiçado pelos israelenses como fonte de água, e eles acham que eles vão conseguir. Ou seja, em termos de delírio cósmico, isso é completamente absurdo. Eu tive nessa região, eu atravessei pelo sul do Líbano a estrada que margeia a fronteira do sul do Líbano com a Palestina ocupada. E onde tem um muro da vergonha, outro, construído e terminado entre 2018 e 2019, com supervisão das Nações Unidas, da Força das Nações Unidas no Líbano, para vocês terem uma ideia de quão absurda essa história toda. E quando nosso pequeno grupo fez essa visita ao sul do Líbano, a gente parou em várias villages, conversamos com líderes locais, conversamos com Hezbollah locais, fomos até a tríplice fronteira com a Síria, fronteira sul do Líbano, Palestina ocupada e Síria, nas montanhas, e todos diziam a mesma coisa: olha, tudo que a gente precisa tem aqui. Todos esses villages e todo esse countryside é fortificado até o limite, tem todas as armas que o Hezbollah precisa, é praticamente indefensável. Nós já derrotamos os israelenses em 2006, e se eles vierem de novo, a gente os derrota de novo e estamos muito mais bem equipados agora do que em 2006, há quase 20 anos. Então, esse plano de Israel é condenado ao fracasso, é mais uma história de relações públicas, porque eles estão perdendo em Gaza e eles transferiram a narrativa para vamos invadir o Líbano. Então, tudo isso está gerando uma tempestade perfeita no oeste da Ásia,
que pode levar a consequências no momento inimagináveis, ou seja, uma guerra em fronte múltipla que o Império não está preparado contra as milícias iraquianas na Síria, ajudando Israel no Líbano, ajudando Israel a se remilitarizar para a guerra em Gaza e com o clamado desses neocons furiosos e histéricos de bombardear o Irã. Ou seja, a gente está nesse ponto. A possibilidade de uma conflagração total é mais do que plausível. É o que ninguém quer, a não ser justamente o partido da guerra do Império e os sionistas em Israel. Então, é muito difícil eu tentar deixar vocês com uma perspectiva otimista quando a gente está, basicamente, olhando mais um vulcão gigantesco a ponto de iniciar a sua erupção. Então, a gente pode contar vozes de sabedoria no momento, não há muitas. A gente pode contar com o governo em Teherã, que não quer de maneira nenhuma entrar em uma guerra total com os Estados Unidos. Bagdad, que pode, tendo um diálogo Bagdad-Washington, os iraquianos no governo podem dizer aos americanos, olha, moderem, porque senão os principais perdedores vão ser vocês. E em Washington, é muito difícil a gente achar uma voz de sabedoria, porque as vozes de sabedoria, de racionalidade, elas não estão em Washington. Elas estão em canais no YouTube, em websites independentes, em gente respeitadíssima dizendo que essa escalada do Império, provocada basicamente pelo genocídio em Gaza, é absolutamente irracional. E, ao mesmo tempo, eles sabem que a administração do senil na Casa Branca e os neocons em volta dele não vão, dar um passo atrás. Então, as vozes racionais dentro do governo em Washington, elas praticamente não existem. E é isso que torna a possibilidade desse vulcão entrar em erupção a qualquer momento são terríveis. Muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço de Moscou. Até o próximo Pepe Café, que vai se concentrar a fundo no que está acontecendo na Rússia. Tchau, tchau.